Imagine comigo que um país islâmico, nos dias de hoje, imponha indenizações de guerra à maior potência do mundo. Isso seria possível? Foi exatamente isso que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, pediu aos Estados Unidos. Paguem-nos a indenização, ou destruiremos completamente seus bens na região ainda hoje. Na verdade, temos detalhes muito importantes sobre os últimos desdobramentos desta guerra, acontecimentos que colocam Trump diante de duas opções: ou pagar a indenização ou a saída da Austrália. A saída da Austrália? Como assim? Esse é o nosso tema de hoje. Fiquem conosco. Austrália. Estimados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião, dedicada a Sona acompanhar os desdobramentos da guerra contra o Irã. Hoje, estimados telespectadores, temos observações muito importantes. E a primeira coisa com a qual vamos começar neste episódio é esse retorno forte do Hezbollah libanês. Um retorno forte que surpreendeu a todos, para ser sincero. A todos, incluindo Israel. Acreditava-se que o partido libanês havia desmoronado, vivendo seus últimos momentos, depois de recentemente aceitar as condições para o fim da guerra anterior, recuar para além do rio Litani e assim por diante, e que também seria desarmado das armas restantes que possuía. Mas na noite passada, o partido voltou novamente e voltou com força, surpreendendo a todos. Na noite passada, a região testemunhou um ataque conjunto que durou toda a noite de ontem e continuou até a manhã de hoje. E isso, como expliquei para vocês no episódio de ontem, está claro que agora estamos realmente entrando em uma nova fase de escalada nesta guerra. O que aconteceu foi o ataque conjunto e coordenado mais forte de todos os tempos entre o Irã e o Hezbollah libanês. Essa entidade israelense está em chamas e está vivendo a pior noite de toda a sua existência. Ao mesmo tempo, vemos que o Hezbollah libanês lançou em uma única noite mais de 150 mísseis e um grande número de drones, atingindo vários alvos militares no norte de Israel. Também vemos que o Irã lançou ao mesmo tempo um grande número de mísseis balísticos modernos. Foi uma operação conjunta, integrada e coordenada, que resultou em consequências catastróficas para Israel. O jornal americano New York Post, citando fontes de dentro do exército israelense, afirmou que metade dos mísseis lançados do Líbano conseguiu superar os sistemas de defesa aérea. O domo de ferro, ou seja, os alvos foram atingidos. Disseram que esses mísseis atingiram várias áreas em Haifa, em Kiryat Shimona, no Golã, na Alta Galileia e assim por diante, ou seja, nas regiões do norte. E claro, com tudo isso, há uma grande censura da mídia dentro de Israel. Qualquer um que revele a existência de mortos, feridos ou perdas, ou que filme o tamanho real das perdas, é preso. E hoje é condenado a 5 anos nas prisões israelenses. Então prestem muita atenção, pois há uma grande guerra midiática acontecendo. Hoje, Israel só permite a divulgação de vídeos de perdas civis e esconde as perdas reais, que são militares, porque quer mostrar apenas que o outro lado está bombardeando civis e destruindo casas. Até mesmo essas imagens que estão sendo divulgadas mostram apenas uma destruição leve, uma casa com danos leves, carros destruídos ou algo do tipo. Então, imaginem comigo que um único míssil de fragmentação vindo do Irã atinge uma área com mais de 20 quilômetros de extensão e toda essa região é habitada. E no final Israel aparece e diz que apenas uma pessoa foi ferida, sabendo que a ogiva desse míssil pesa 1 tonelada. Existe uma grande censura da mídia porque o tamanho das perdas que Israel está sofrendo hoje é muito grande e totalmente sem precedentes. Israel está enfrentando um grande problema. Por isso,
Israel, que hoje está impotente diante do Irã, não conseguiu nada além do fracasso nesta guerra contra o Irã. Agora começou a se voltar para o Líbano, ou seja, começou hoje a direcionar a atenção para o Líbano, para esse partido libanês. Hoje, Israel quer aproveitar a oportunidade, aproveitar esse grande ataque que aconteceu por parte do Hezbollah, ou seja, como pretexto para realizar uma escalada perigosa dentro do território libanês, para promover isso internamente. Isso significa que ela está alcançando conquistas. Ou seja, bombardeou um prédio em Beirute, destruiu edifícios e assim por diante. E talvez agora as coisas caminhem para uma invasão do território libanês, mas tenham certeza, se isso acontecer, isso será exatamente o que o Hezbollah libanês quer. A invasão terrestre do território libanês será um cemitério para o exército israelense. Porque hoje, o que todos precisam saber é que, e assim como o Irã se preparou muito bem durante os últimos 7 ou 8 meses e surpreendeu a todos hoje nesta guerra, o Hezbollah também se preparou para essas batalhas que estão por vir durante esses últimos meses. Reorganizou tudo internamente e, o mais importante para que todos saibam, reorganizou o posicionamento dessas forças, reequipou-as, ou seja, com novos meios de comunicação seguros e bem testados, ao contrário do desastre que vimos com o problema dos pagers naquela época. E o que se nota é que, apesar do Hezbollah ter entrado nesta guerra há alguns dias, a entrada real só começou nesta noite. Porque nesta noite foi anunciado oficialmente que eles lançaram a Operação Al-Asf al-Ma'kul, ou seja, deram a esta guerra esse nome, Al-Asf al-Ma'kul, um nome tirado do Alcorão Sagrado, exatamente da Surat al-Fil, versículo 5, onde diz, e os tornou como palha carcomida. Quando eu digo que a entidade israelense agora está em uma grande enrascada e sofre de forma muito séria, isso é um fato, essa é uma realidade que ficou clara hoje. Agora, a aliança de Epstein, em geral, está enviando sinais claros de que quer parar esta guerra, enquanto, ao contrário, o Irã está enviando sinais de que não vai parar esta guerra a menos que condições prévias sejam impostas. Está claro que essa estratégia do Irã nesta guerra alcançou grandes sucessos, ou seja, não era esperada de forma alguma, nem pelos Estados Unidos, nem por Israel. Ninguém acreditava, por exemplo, que o Irã conseguiria destruir 5 radares de alerta antecipado e outros 5 radares que detectam a direção exata do míssil. Antes, graças a esses radares, Israel conseguia detectar o lançamento de mísseis iranianos 10 minutos antes de eles entrarem no espaço aéreo israelense. Isso dava a eles tempo para se prepararem defensivamente, permitia que os cidadãos e os soldados se escondessem nos abrigos subterrâneos. Era como se fosse um jogo, parecia realmente um jogo. Assim que você recebe uma notificação no celular de que um ataque está chegando, você tem 10 minutos para se esconder. É tempo suficiente para preparar uma xícara de café, se esconder e tomar o café calmamente até o perigo passar. Mas depois que esses radares foram destruídos, esse tempo foi reduzido para apenas 1 minuto a partir do momento em que você recebe a notificação no celular. Até que esses mísseis estejam sobre sua cabeça. Então prestem bastante atenção, porque essa guerra contra o Irã revelou para o mundo inteiro que a segurança e a proteção do povo e do exército israelense estavam ligadas aos países do Golfo. Os países do Golfo eram os que forneciam segurança para eles e ofereciam proteção suficiente durante todas as guerras, com esses radares e esses sistemas de defesa que existem em seus territórios. E hoje dizem que há notícias, ou seja, dizem que os Estados Unidos estão planejando ou já começaram a transferir outro sistema THAAD para a região para substituir esses sistemas destruídos. Curiosamente, eles atacam e permanecem lá depois. Que esse sistema seja transferido da Coreia do Sul, ou seja, deixando essa região onde estão a Coreia do Sul e o Japão sem cobertura americana. Então, para que todos saibam, é exatamente por isso que dizemos que é uma guerra de desgaste, e dizemos que Rússia e China se beneficiam dessa guerra. Os Estados Unidos estão desgastando seu equipamento e seu estoque de armas em uma guerra que definitivamente não é deles.
Esta guerra está tomando um rumo completamente diferente. Israel não vai conseguir resistir por muito mais tempo, então prestem bastante atenção. Se essa guerra se expandir para atingir civis, não vai restar nada chamado Israel, de jeito nenhum. Por que estou dizendo isso? Porque quando falamos sobre o Irã é um país enorme, com uma população de mais de 90 milhões de pessoas, todos espalhados por todo o país, em várias cidades distribuídas por todo o território. É impossível destruir o Irã, mesmo com armas nucleares, mesmo usando armas nucleares. Mas quando falamos sobre a entidade israelense, estamos falando de uma terra muito pequena, estamos falando de uma população que mal chega a 10 milhões de pessoas. 80% deles estão concentrados entre Tel Aviv e Haifa. Eles vivem nessa região entre Tel Aviv e Haifa, ou seja, estão concentrados em uma área muito pequena. Ou seja, destruir Israel seria algo muito fácil se essa guerra se expandisse ainda mais. Hoje, houve uma declaração do embaixador do Irã na Rússia. Ele disse que se a aliança Epstein acha que pode transformar o Irã em Gaza ou no Líbano, está completamente enganada, porque isso é impossível. A propósito disso, o embaixador iraniano disse que o futuro da paz está muito ligado ao que vou dizer agora, porque há dados que vou mencionar que estão relacionados ao que vou falar. Então, o que ele disse? Ele disse que o futuro da paz no mundo está nas alianças, nas novas organizações como os BRICS, a Organização de Xangai, a União Econômica da Eurásia e assim por diante. Está claro que agora estamos entrando em uma nova fase desta guerra. A guerra está escalando fortemente a cada dia que passa, e ainda há muitas cartas porque o Irã ainda não as usou. Por exemplo, a entrada do Iêmen nesta guerra. O governo de Sanaá, no Iêmen, ainda não entrou nesta guerra. Se o Iêmen entrar nesta guerra, isso terá outro impacto, um impacto muito grande. O dano ao mundo não se limitará apenas ao aumento dos preços do petróleo e do gás. Irá, além disso, atingindo todos os outros produtos, sem exceção. Pois, nesse caso, o Iêmen fechará primeiro o Estreito de Bab al-Mandeb. Hoje, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, fez sua primeira declaração oficial. Ele disse que, se a situação de guerra continuar, outras frentes serão ativadas onde o inimigo não tem experiência, ou seja, frentes em áreas de combate onde o adversário não está acostumado a lutar. Novas frentes podem surgir, porque aqui não estamos falando apenas do Iêmen, mas talvez haja outras surpresas maiores que serão ativadas se essa guerra continuar. A declaração, portanto, esconde segredos que talvez não sejam revelados hoje, mas que podem ser revelados nas próximas horas. Também está claro que o Irã realmente possui novas armas, que ainda não foram usadas nesta guerra, porque hoje houve uma declaração do vice-comandante da Guarda Revolucionária iraniana. Ele disse: o Irã está agora estudando a possibilidade de usar um novo tipo de míssil. Ele disse que esses novos mísseis são lançados de submarinos e que sua velocidade chega a 100 metros por segundo. Ou seja, não são mísseis hipersônicos, mas sua vantagem será estratégica, pois proporcionam o elemento surpresa, dificultam a detecção e oferecem flexibilidade, podendo ser lançados de qualquer lugar, lugares inesperados em alto mar. O Irã hoje possui 25 submarinos atualmente espalhados pelo mar. Ninguém sabe onde eles estão. Claro, se os Estados Unidos soubessem onde estão, já os teriam destruído. O Irã ocupa o terceiro lugar no mundo em número de submarinos. Temos os Estados Unidos e a Rússia em primeiro lugar com 66 submarinos, a China em segundo lugar com 61 submarinos e logo depois vem o Irã com 25 submarinos. Existem outros relatórios que dizem que o Irã possui mais do que isso, 30 submarinos. O importante é que ninguém sabe onde esses submarinos estão hoje. E hoje, ao falar sobre esse novo míssil lançado de submarinos, talvez seja um aviso de que o Irã ainda possui o poder dos submarinos.
É difícil prever como será usado, especialmente porque o Irã possui um grande número desses submarinos, cerca de 20 submarinos aproximadamente. Eles são do tipo pequeno, do tipo que pode operar em águas rasas, ou seja, podem operar no Golfo, podem se aproximar bastante das costas, o que as torna capazes de surpreender o alvo com um ataque rápido. O que se nota hoje é que o Irã está determinado a continuar nesta guerra o máximo possível. E está claro que eles têm um grande objetivo estratégico, que é tirar proveito dessa vitória. No máximo, pode-se dar uma lição inesquecível, que nunca será esquecida. Para a coalizão Epstein, o Irã aprendeu com os erros anteriores, quando aceitava parar a guerra diante da primeira iniciativa americana ou israelense, mas desta vez o Irã está recusando isso. Para tirar proveito dessa vitória que está alcançando, o Irã busca ganhos que lhe sejam úteis no futuro e que o tornem uma potência regional e islâmica na região. O primeiro desses ganhos é que hoje está exigindo compensação da coalizão Epstein. Isso é exatamente o que o líder supremo iraniano afirmou hoje. Ele disse: vamos exigir compensações do inimigo e, se recusarem, destruiremos as compensações da região. Se os Estados Unidos aceitarem isso e pagarem compensações ao Irã, isso será um precedente mundial na história moderna. O Irã será o primeiro país do sul global e o primeiro país islâmico em muitos séculos, que impõe compensações ao inimigo por causa da guerra. Isso aconteceu em um período da história, quando os impérios islâmicos governavam e dominavam o mundo. Mas se isso acontecer hoje, será um precedente na história moderna, o Irã realmente terá mudado a equação, terá conseguido refazer a história novamente. Será o primeiro país do mundo islâmico a preservar a dignidade dos muçulmanos nos últimos 200 ou 300 anos a partir de hoje, desde Gispuns. Está claro hoje, caros telespectadores, que o Irã quer mudar completamente a equação no Oriente Médio. O certo é que agora ele sabe que os Estados Unidos não vão concordar em pagar indenizações e não vão aceitar isso, o que significa, então, a tendência de destruir propriedades americanas na região. Esse é o verdadeiro objetivo, e isso significa destruir completamente todas as bases militares americanas na região de uma forma impossível de reverter. O retorno das forças americanas para mudar todas as sedes das empresas e a infraestrutura econômica e energética dos Estados Unidos presentes na região e, consequentemente, expulsar os Estados Unidos da região definitivamente significa acabar com a ocupação americana nos países do Golfo. Quando refletimos sobre esse desenvolvimento, é algo estranho. Na verdade, está claro que o Irã, ao que me parece, não está sozinho nesse conflito. Está claro que realmente existe um grande apoio russo e chinês acontecendo nos bastidores. Por meio desse apoio, eles querem quebrar a hegemonia americana, ou seja, está claro que essa guerra será a razão para quebrar a hegemonia dos Estados Unidos, como mencionei em um dos episódios anteriores. Essa guerra será a razão para o retorno da soberania de um grupo de países do sul global e também será a razão para fortalecer a nova ordem mundial multipolar. Agora as exigências do Irã estão claras. Eles querem compensações. Veremos nas próximas horas como será a resposta de Trump. Ele vai aceitar? Ele sairá desta guerra com uma derrota talvez pequena, que pode ser atribuída a Netanyahu, ou escolherá ser teimoso e sair da região com uma derrota estratégica humilhante? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!